Oi, tudo bem? No último vídeo eu falei que o próximo vídeo seria sobre tecidos, porque esse é um assunto que sempre aparece, sempre que eu mostro alguma roupa ou enfim, que as pessoas veem as peças que eu faço, sempre perguntam qual tecido que eu usei ou se eu sugiro algum tecido para tal tipo de roupa. Então eu juntei todas essas perguntas e hoje eu vou falar sobre isso. Então no vídeo de hoje eu vou dar sugestões de tecidos para usar em roupas. Para abrir o vídeo, eu quero muito agradecer aos elogios que vocês deixaram no último vídeo, falando sobre as roupas que eu fiz. É muito legal conversar com vocês e perceber também as coisas que vocês querem fazer. E se eu posso dar um conselho para quem quer costurar as próprias roupas comece imediatamente. Mesmo se você for iniciante, procure uma peça muito simples mesmo, tipo uma regata, e corta ela e tenta fazer. Compra um tecido bem simples, bem baratinho, tenta fazer, depois você pega um tecido um pouquinho mais legal, e aí você repete ela pra ver, né, pra você sentir o quanto você melhora de uma peça pra outra, e aí depois você vai trocando pra modelos um pouquinho mais elaborados, coisa com uma manga ou com um bolso e tal. Mas não fique assim, só na vontade. A vontade que você tem, coloca ela pra trabalhar e faz ela se transformar numa peça de roupa. E não precisa ter pressa, de verdade, não precisa ter pressa e querer costurar o mundo inteiro. Faz uma peça hoje, daqui a um tempo você faz outra, você vai ver que, né, vai dar um trabalho, aí você vai evoluir, e depois a segunda fica menos sofrida, e assim você vai, né, pra frente. Então, comece, essa é a principal dica que eu posso dar, porque não dá pra gente ficar tanto tempo na vontade, sabe? Se você quer fazer, tenha assim em mente que talvez a primeira não fique tão legal, mas faça. Bom, então vamos lá. Eu acho que a informação mais importante desse vídeo é pensar, que a gente sempre tem que pensar no resultado final da peça. Por quê? Às vezes a gente vê um molde e acha ele lindo, tipo, eu gosto desse tipo de modelo, eu gosto desse tipo de roupa, eu quero. E aí você vê um tecido e fala, nossa, meia cor é meia estampa, eu acho que esse tecido naquele modelo vai ficar perfeito. Mas nem sempre aquele tecido vai dar o caimento que aquele vestido, que aquela saia, que aquela peça pede ou sugere. Então é importante sempre pensar no tecido relacionado ao resultado. Ou seja, tudo vai depender se tem volume, se não tem volume, se você quer fluidez, se você quer uma peça estruturada. A gente tem que pensar nisso. Então eu separei aqui no vídeo algumas sugestões de tecidos, de coisas que eu já fiz, que deram certo e que deram errado. Então a partir das minhas experiências eu vou sugerir alguns tecidos. Principalmente para quem tá começando, eu acho que vai ter informação bacana. Então é isso, vamos pensar sempre no resultado que a gente quer, não somente na beleza do tecido ou na cor que ele tem, tá bom? Bom, vou começar com as blusas. Geralmente as blusas pedem tecidos mais leves, mais fluidos, com mais caimento, mais molinhos e mais macios. Então, quando a gente pensa naquela blusa que tem uma leveza, uma fluidez, é legal pensar que o tecido tem que acompanhar isso. Então, geralmente eu compro tecidos leves e com trama bem fininha também, não aqueles tecidos grossos e ásperos, geralmente os mais levinhos. Aí eu vou falar de alguns. O algodão bem levinho é legal, aquele algodão que é mais fininho, não muito encorpado, mais levinho, a popeline, a seda, cambraia fica lindo para fazer blusa, viscose. O voal fica massa também, porque ele é bem levinho, tem um toque bem gostoso. Também tem a gaze de algodão, que é super fininho. Gente, gaze de algodão não é aquela gaze que a gente põe quando faz machucado. É um tecido bem fininho e que tem a trama bem solta também. Ele até dá um certo trabalho pra costurar, mas para lugares muito quentes fica muito legal. Eu separei aqui alguns tecidos pra vocês verem. Esses tecidos são meus, eu vou colocar eles em cima da mesa e vocês vão perceber que eles são mais molinhos, são mais macios. Esses dão um caimento bem legal pra blusa. Aquela minha blusa pink do último vídeo, ela foi feita com crepe de chine, que é uma seda bem fininha e meio acetinada, meio brilhosinha. Eu não sei se no vídeo dá pra perceber que ela é meio brilhosinha, não é brilhosa de brilhosa, mas ela é acetinada, sabe? Ela não é opaca. E na hora de fazer camisetas de malha, blusas de malha, você tem duas opções. Dá pra comprar aquelas malhas bem elásticas, que ficam bem justinhas no corpo, ou se você quiser ter aquele resultado final mais próximo de uma camiseta, compre as malhas que não estique tanto, elas são mais firmes, elas têm essa aparência mais retinha, assim, fica bem bacana.
Bom, calças e shorts. Eu, particularmente, para fazer uma calça ou uma bermuda, gosto de tecidos um pouquinho mais encorpados e não tão molinhos, ou seja, que não tenha uma trama muito fininha, muito levinha. Eu gosto que o shorts ou a calça fique ali no lugar. Por quê? Por exemplo, se você faz um shortinho, sei lá, uma calça e faz uma barra italiana, se o tecido for muito molengo, a barra não fica ali no lugar. Você tem que colocar outras coisas, por exemplo, uma entretela para segurar a barra. Então, quando o tecido ele já é mais firmezinho, ele já segura a barra. Outra situação também, se você fazer uma peça que tem um bolso faca, sabe aquele bolso que é bem retinho? Se o tecido for muito mole, o bolso parece que ele fica sempre meio aberto. Quando o tecido é mais firme, ele fica ali no lugar. Mas é tudo questão de modelo. Por exemplo, quando a gente pensa numa calça muito leve, tipo uma saruel ou shortinho de praia, o tecido tem que ser bem fininho pra dar aquele movimento também. Então vai muito do modelo. Ó, eu já fiz shorts de tricoline, ficou massa, ficou super bom, fica super legal. Eu também já usei jeans e sarja e brim. Fiquei pensando aqui. Jeans, sarja e brim também deu super certo. O que eu acho mais legal é que hoje em dia a gente tem uma variedade assim gigante de opções de jeans, de cor, de estampa. Hoje tem jeans floral, jeans com bolinha, tem sarja com estampa, tem brim com tudo que é jeito. E também de pesos diferentes. Tem tecidos mais grossos e tem os mais fininhos. Então, acho que a gente não precisa sofrer tanto hoje em dia para encontrar esse material, porque você vai nas lojas e tem sim, milhares de opções. Quanto maior a loja, mais opções tem, então a gente tem mais possibilidades de criar peças mais legais. Então, eu particularmente, quando trabalho com jeans ou com sarja, eu gosto que tenha um pouquinho de elastano para dar mais conforto. Mas é pessoal, tem gente que não gosta. Aquela minha jaquetinha que eu mostrei, aquela que tá até desmaiada, né, que eu falei que tá o pó da rabiola, ela é de sarja, só que é uma sarja bem fininha e ela também tem elastano, então ela é bem confortável. Aí eu coloquei aquele forro mais quentinho que foi o fleece e assim, amo ela, adoro, tanto que a bichinha, coitada, já deu o que tinha que dar. É engraçado isso, né, mas é que eu uso muito, de verdade, tipo todo dia. Mas voltando, então quando eu faço peças assim, eu gosto que tenha um pouquinho de elasticidade porque eu acho que ajuda no conforto. Mas caso você não gosta, procure um jeans ou uma sarja ou um brim que não tenha. Pra fazer calça também, um tecido que eu acho que fica maravilhoso e super elegante é o linho. E o legal é que você encontra muito facilmente linho leve, que é ótimo para lugares quentes. Então ele é bem fininho, com uma trama bem fininha. Eu vou colocar um aqui na tela que eu tenho. E também existem linhos com a trama mais grossa, mais pesada. Ele é tão diferente um do outro, pena que o mais grosso eu não tenho aqui. Mas eu vou mostrar dois linhos para vocês que eu tenho. Um é texturizado e o outro ele é liso. Então a gente encontra linhos mais grossos e mais pesados e sempre vai deixar a sua calça com uma cara assim mais sofisticada. Eu acho bem legal. Se você quiser fazer uma calça e ter uma cara assim mais socialzinha pra você trabalhar, sugiro procurar uma lã. E aí a gente também tem, né, hoje em dia lãs bem fininhas, que é super legal, porque elas têm uma aparência bonita, mas não esquentam, de fato, assim, de aquecer demais. E também tem as lãs mais pesadas, com uma trama mais grossa. Eu também tenho aqui lã, eu vou mostrar pra vocês. Outro tecido que fica massa pra calça é o gabardine, fica super bacana. Paty, dá pra fazer calça com tricoline? Sim, claro que dá, fica super bom. Só fica atenta se o tricoline que você tá escolhendo não é muito transparente, de repente pode te incomodar, porque tem tricoline que ele é bem levinho, bem fininho, e aí fica ali meio transparente, talvez você não goste. Eu sempre fico atenta a isso, porque se a calça não vai ter forro, não vai ter nada, aí fica parecendo coisa demais. Mas vai do gosto do lugar que você tá vivendo também, né? Às vezes na praia é um lugar muito quente, muito leve, uma calça bem fininha também fica, ó, bacana.
Agora, pronto, saias e vestidos. Eu acho que saias e vestidos causam muito mais dúvidas, principalmente porque vestidos têm modelagens mais amplas, então tem recortes, tem, né, gola, tem isso, tem aquilo, então a gente sempre acaba ficando com muita dúvida. Mas o que é importante? É pensar se a peça é justa, se ela é solta, se ela é estruturada, se tem franzido, se tem drapeado. Tudo isso a gente tem que pensar no tecido para dar aquele resultado. Ó, eu vou mostrar pra vocês dois tipos de algodões que eu tenho aqui, que são muito parecidos, mas não são iguais. Esse roxinho, ele é um tecido muito macio, bem levinho, bem fininho. Ele não tem a trama aberta, então a trama dele é bem fechadinha, ele não é transparente e ele é muito macio e muito fininho. Já o outro é um algodão um pouquinho mais encorpado e ele tem estampa, então ele também é um pouquinho mais duro porque também teve essa tinta dessa estampa, né, que geralmente é uma tinta diferente. Então eles dão resultados um pouquinho diferentes. O tecido estampado, ele vai funcionar num vestido rodado, funciona, mas numa peça estruturada também fica boa, ou seja, num vestido tubinho fica legal. Já o outro, numa peça rodada, numa saia godê, fica maravilhoso, porque ele é bem macio, ele é bem molinho. Na hora que eu peguei esse tecido, na hora que eu senti ele na mão, eu falei, eu vou levar, porque com certeza ele vai me dar um resultado legal numa peça, e eu trouxe ele. Ó, outras opções legais para fazer tecido, para fazer vestido ou para fazer saia. O rayon, eu adoro. O rayon é esse tecido que eu tô mostrando pra vocês aqui estampado e é o mesmo tecido que eu usei pra fazer o vestido da minha sogra. Ele é macio, ele é molinho e ele não é transparente. Então se você mora num lugar quente e não quer colocar forro na roupa, fica super legal e ele é super fácil de costurar porque ele não desliza. Então ele é bom de cortar e é bom de costurar, assim, é um tecido que eu adoro. Assim como o primo dele, a viscose, que também é muito macio e dá um resultado sempre bem legal. A diferença é que geralmente, não é sempre, tá? Não é uma regra, a viscose ela é um pouco mais fina, a gente encontra facilmente aquelas viscoses bem levinhas. Então dependendo do que você vai fazer ou do quanto ela é transparente, tem que colocar um forro. Já o rayon geralmente não precisa, então ele já dá esse, já tem esse serviço duplo. É molinho, é gostoso, mas dificilmente pede um forro. E se você quiser fazer um vestido ou uma saia com uma cara mais de jeans, sem usar um tecido muito grosso, que é o jeans, você pode usar esse daqui, que é o Tencel. Ele é bem molinho, ele é bem gostoso e ele tem essa mesma cara do jeans, essa mesma aparência. Não tão escuro quanto o jeans, ele é mais molinho, mas ele uma delícia, ele fica lindo, você põe aquele pesponto laranja ou amarelado, fica bem bacana e ele fica ótimo pra saia ou pra vestido e também pra camisa, fica bem legal porque ele não é grosso. E falando sobre peças mais justas, mas sem me aprofundar demais, vale lembrar que quando a peça tem drapeado ou é muito colada, é legal ter um tecido flexível. Então você pode trabalhar com a viscolaicra, com jersey. Esses tecidos eles esticam e dão um acabamento legal. Saia longa, fica linda com a visco. É muito bacana, assim, dá um caimento bem bonito, é super confortável. E o que eu acho mais legal é que, né, o mercado da visco cresceu tanto e se ampliou tanto que você encontra milhões de opções de estampas e de qualidade de tecido também. Então, pelo menos em São Paulo, onde eu ia, no Brás tinha muitas opções de jersey, de visco, com qualidade legal, com muitas opções de estampa. Então, para uma peça longa, fica bem bonito. Agora eu vou mudar um pouquinho e não vou falar sobre o tipo de roupa, ou seja, saia, blusa, vestido. Eu vou falar sobre o tipo de tecido, que são os tecidos mais grossos e mais estruturados, que são bons pra você fazer uma peça também estruturada, tipo um casaco, um vestido de inverno ou uma jaquetinha. É legal pra essas peças pensar que o tecido ele pode ser mais estruturadinho porque ele vai dar o resultado daquela aparência que você quer. Então se você vai fazer um casaco, é bom que o tecido seja mais grosso, um pouquinho mais pesado. Aquele meu casaco vermelho, ele é feito de lã de merino, que eu comprei aqui na Nova Zelândia. A jaquetinha, como eu falei, é de sarja e o cinza é de tweed de lã também, bem macio, bem gostoso. Aí eu vou dar algumas sugestões de tecido para você fazer peças de inverno. Aqui tem duas opções de tweed. Esse cinza ele é mais macio e o laranjinha ele é um pouquinho mais seco. Bom, mas imagina a cena, você mora num lugar quente, tipo Nordeste brasileiro, quente o ano inteiro praticamente, mas queria ter uma peça mais com carinha de inverno, né, com uma aparência mais estruturadinha, pra compor um look, pra, sei lá, pra usar em alguma ocasião, mas não quer usar uma lã pra não derreter, né, eu concordo com você que não tem nada a ver. Então tem tecidos que eles dão essa aparência,
mas sem necessariamente esquentar, que são tecidos médios, não são nem grossos e quentes como as lãs de trama grossa, de super estrutura, e nem finos e levinhos como os tecidos fluidos, que balançam, que tem aquele caimento legal. São os tecidos meio termo. Então vou falar pra vocês os nomes de alguns, quem quiser fazer peças assim, vale dar uma pesquisada. Ó, a lã fria é legal porque ela é fininha, a trama dela é mais aberta, ela não aquece demais. O chamois super tem uma cara de tecido de inverno, mas ele é fininho, molinho. Hoje em dia tem chamois em tudo que é loja, eu pelo menos encontro aqui com muita facilidade. Acho que no Brasil deve ter muito mais, porque tem muito mais tecido que aqui. Então pensa no chamois, fica muito legal pra fazer jaquetinha, pra fazer aquelas jaquetinhas mais longas, mais soltinhas, fica bem bacana. E um outro tecido é o crepe de lã, porque ele tem aquela aparência firme do crepe, mas ele não é quente como uma lã de tweed, etc. Então, são 3 opções de tecidos que eu acho que funcionam pra quando você quer fazer uma peça no lugar quente. Uma peça com cara de inverno, mas pra um lugar quente, ou que esfria pouco e etc. Ai, falei bastante coisa, né? Eu espero que eu não tenha confundido mais ainda. Se vocês gostaram das sugestões, pegue um papel, anote o nome, vai na loja e pega o tecido. Essa é uma informação que eu sempre dou, que é vá na loja, sinta o tecido, pega ele na mão, aperta, amassa, sente o quanto ele é macio, perceba se ele é muito quente, se a trama é grossa, se a trama é fina. Isso é importante, sabe? Você ir lá e pegar e sentir mesmo o tecido, porque às vezes a gente vê só a foto ou só vê ali na vitrine, não tem exatamente noção de como é o tecido. Quando você põe a mão e coloca ele na sua pele, você tem ideia de como, né, mais ou menos ele ficará. Uma outra dica é sempre perguntar pro vendedor da loja a composição do tecido. Geralmente naquele rolo tem uma etiqueta por dentro com a composição, então a gente consegue saber se o tecido ele é mais sintético ou ele é mais natural. E aí a gente tem mais uma ideia se ele vai esquentar muito ou não. Pra terminar, eu quero sugerir 2 vídeos que tem aqui no canal. Um é sobre tecidos que eu falei pra vestido infantil, mas aquela informação serve pra qualquer tipo de roupa, e o outro é pra tecidos pra forro. Então eu acho que a informação pode ser importante até mesmo pra quem tá começando, porque você começa a ter um pouquinho mais de noção de tecidos. Alguns tecidos que eu coloquei lá são os que apareceram nesse vídeo, porque afinal são os meus tecidos, então dá pra você ver um pouquinho mais o tecido em movimento. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou gravar mais um vídeo sobre tecidos, mas com informações um pouquinho mais técnicas sobre tecidos, mas sem ser chato, prometo. É que tá acontecendo tanta coisa na tecnologia têxtil que eu acho legal a gente ampliar nossas ideias, os nossos horizontes sobre tecidos, porque todo dia sai uma coisa nova. Então assim, acho que é bacana a gente pensar em sair da inércia do tecido que a gente já conhece, sabe? Pensar em coisas novas, porque daqui a, sei lá, 3, 5 anos serão os tecidos que estarão no mercado. Então, quando a gente estuda e quando a gente aprende, a gente fica mais informado e informação não ocupa espaço. Então eu vou organizar essas informações e depois vou trazer o vídeo aqui pra vocês, tá bom? E pra fechar, vai lá no blog, eu coloquei um post falando sobre tecidos e peças que passam pelas minhas mãos todos os dias, com fotos de coisas muito antigas, mas que partes da roupa se acabam e outras partes não, pra vocês verem o quanto é legal a gente poder comprar tecidos de qualidade e o quanto vale a pena você pensar numa roupa, né, que possa durar muito tempo e que o tecido também é bom. Você cria uma relação muito melhor com as peças sem ficar comprando, acumulando, acumulando, acumulando. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Se tem sugestões de tecidos que são legais e que funcionam pra algum tipo de roupa, coisas que você fez ou que você viu, deixa aqui também, porque eu acho que a informação é sempre útil se passada pra frente, né, a gente começa a criar aquela corrente do bem maravilhosa que todo mundo aprende junto, tá bom? Então inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, volte aqui em breve mais um vídeo, tá bom?